Boa tarde a todos. É com muita alegria que hoje estamos aqui para falar sobre a lei do progresso. Agradecer, em primeiro lugar, ao convite feito pelo nosso amigo Ivan e a vocês todos que vieram nos prestigiar assistindo a nossa apresentação. Mas o que seria a lei do progresso? Bem, a lei do progresso é uma das 10 leis que regem o nosso comportamento enquanto seres humanos, habitantes dessa terra, e que ditam as nossas condutas e como nós devemos progredir para o nosso melhor relacionamento e para a nossa evolução no nosso caminhar, no nosso melhor caminhar, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, para termos a vida em plenitude. Essas leis, elas são ditadas no âmbito da doutrina espírita. Bem, mas o que seria o progresso na visão de Leon Denis? O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lançam sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Ou seja, o progresso é uma fatalidade, por assim dizer. Por quê? Porque todos nós, independentes de crença filosófica, religiosa ou científica, independente de que corrente nós seguiremos, independente da crença ou não de uma consciência divina, de uma força suprema criadora do universo, todos nós, sem exceção, estamos fadados à lei do progresso. E o que é exatamente a lei do progresso, também segundo a doutrina? Ela fala que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe ensinou. Sim, nós estamos sujeitos à lei do progresso e a ignorância nunca, jamais será um obstáculo para que avancemos no curso da evolução, no curso da nossa melhoria. Aí a doutrina, ela faz uma analogia entre o progresso material de um planeta com o progresso moral de seus habitantes. E o que diz a doutrina a respeito disso? Bem, sendo incessante a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes. Havendo os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Bem, resumindo esse texto, o que a doutrina quis dizer? Que nós, enquanto seres espirituais em experiência humana, nós ocupamos globos compatíveis com a nossa evolução moral e intelectual. Ou seja, se eu sou um espírito pouco evoluído do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual, eu vou habitar globos também pouco evoluídos. Ao passo que, se eu sou um espírito muito evoluído do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral, eu também vou habitar mundos também muito evoluídos. Ou seja, para a doutrina, segue a regra, segue a máxima que semelhante atrai semelhante. E ele faz ainda mais um adendo. Ele ainda aprofunda
este raciocínio, quando fala que as provas são mais dolorosas, são mais penosas, se os mundos forem mais atrasados. Enquanto que, nos mundos mais adiantados, as provas serão mais leves, mais suaves. Ou seja, se eu sou pouco evoluído do ponto de vista moral e intelectual e habito planetas também pouco evoluídos, eu vou necessitar de provas muito duras, perversas, provas ainda mais difíceis para que eu possa ingressar no mundo mais evoluído. Ao passo que, se eu sou uma pessoa muito evoluída do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, eu necessito de provas mais suaves, menos penosas, menos dolorosas. Então, vai de acordo com o grau de evolução dos globos e do grau de evolução nosso enquanto seres. Bem, e como é que a doutrina classifica a evolução dos mundos? No sentido macro da lei do progresso, que trata da evolução dos mundos, ele classifica os mundos em 5 diferentes tipos, cujo primeiro é mundos primitivos, depois mundos de expiação e provas, após mundos de regeneração, em seguida mundos ditosos e, por fim, mundos celestes ou divinos. E o que fala a doutrina, como ela classifica cada mundo, como ela determina, que ela define cada mundo. Nos mundos primitivos, eles são destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. É onde tudo começou. A Terra já pertenceu a essa classificação de mundos primitivos nos primórdios da sua criação. Então, nos mundos primitivos, haviam seres extremamente rudes, ignorantes, grosseiros. Mais tarde, quando a Terra fez a transição de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, nós entramos no seguinte contexto, onde os espíritos encarnam para prosseguir na sua evolução, passando por provas e expiações, decorrentes do seu processo e aprendizado evolutivo. O mal ainda predomina. Nós, terráqueos, nos encontramos atualmente no estágio de mundo de provas e expiações. O mal, neste momento, prevalece sobre o bem. A próxima etapa seria dos mundos de regeneração. Nestes mundos ainda existe o mal, mas que não predomina. Os espíritos estão sujeitos a provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para sua evolução. O que ele quer dizer com isso? Já nos mundos de regeneração, nós somos espíritos mais maduros, conscientes da nossa necessidade de evoluir. Nós não vamos, em tese, repetir as mesmas provas, porque nós estamos mais experientes. Então, nós buscamos incessantemente a nossa evolução, porque sabemos que ainda somos imperfeitos. Então, precisamos das provas para galgarmos lugares, mundos ainda mais evoluídos. Na etapa seguinte, que é de mundos ditosos e felizes, o bem sobrepuja o mal. A felicidade, nesta etapa, ela já predomina. Só comparando com os mundos de expiações e provas, nas expiações e provas, o mal predomina. Já nos mundos ditosos e felizes, ocorre exatamente o inverso. O bem sobrepuja o mal. A felicidade já domina nesta etapa. Na última etapa, que seria dos mundos celestes ou divinos, a habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Nesse estágio, é bom que se diga que não existe mais o mal, existe apenas o bem e a verdade, ela é praticada na sua plenitude.
Bem, gente, saindo do contexto macro, que trata da evolução dos globos, e adentrando no conceito micro, que trata da evolução do ser na sua individualidade, nós vamos conhecer uma frase dita por Leon Denis, que trata: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O que Leon Denis quis dizer com isso? Que um dia, lá nos primórdios, nós pertencemos ao reino mineral. Posteriormente, evoluímos para o vegetal, depois evoluímos para o animal, até chegarmos ao nosso estágio atual, que é seres pertencentes ao reino hominal. Então, nós já transitamos por todos esses reinos. Diferente da doutrina da classificação de Charles Darwin. Darwin considera que o homem começou como animal, como macaco, até os dias de hoje. Evoluiu para o mundo hominal, que é o dia de hoje. Darwin, ele não considera que pertencemos aos reinos mineral e vegetal. Ele faz um corte exatamente no mundo animal. É onde tudo começa, na teoria da evolução darwinista. É por isso que Herculano Pires classifica essa teoria de Leon Denis como uma teoria mais evoluída, mais completa, mais ousada até. Essa doutrina é chamada de ontogênese espírita, que é a doutrina que Leon Denis nos trouxe à luz do conhecimento espírita. Adentrando no Livro dos Espíritos, é onde começa a lei do progresso propriamente dita. Ele compara o estado natural com a lei natural. E na questão 776, pergunta-se: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Seguinte, o estado natural é o ponto de partida, é o marco zero da nossa evolução enquanto seres pertencentes ao mundo hominal, ao reino hominal. Enquanto que a lei natural é o esteio, é nosso guia, é o que nos faz progredir. É ela que dita por onde devemos seguir, que caminho devemos prosseguir até atingirmos a tão sonhada evolução. Aí Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 115, ele reforça sobre o estado natural, onde ele fala que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com a tarefa de atingir a perfeição. As provas, elas servem para acelerar o nosso progresso. Quer dizer, o estado de simples e ignorantes corresponde ao estado natural, que é onde tudo foi criado, é o ponto de partida. Então, no estado natural, nós somos seres simples e ignorantes. E que as provas, elas servem para alcançarmos a evolução o mais rápido possível. Ela é necessária para que a espiritualidade veja o quão evoluído nós estamos nessa nossa estrada. Já na questão 778, pergunta-se: o homem pode retrogradar para o estado natural? A resposta: não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Ora, segundo o postulado da lei do progresso, traz o seguinte raciocínio: o homem vai progredir, quer ele queira, quer não. Isso é questão de tempo e vai depender com seu nível de evolução e do uso
que ele fizer do seu livre-arbítrio. Jamais ele pode, por vontade própria, retrogradar, retroagir. Por quê? Porque a lei do progresso, ela só visa a evolução. Ela não considera que você possa retroceder. Jamais. Você pode estacionar por um tempo, mas a tendência natural é o progresso, é a evolução. Nós podemos, por um momento, mantermos estacionados num determinado ponto, mas se nós, por vontade própria, quisermos ir contra a lei do progresso, o universo e as leis se encarregarão de nos colocar no curso da evolução. Seria como se nós nadássemos contra a correnteza. É humanamente impossível. Estaremos todos, dessa forma, fadados ao progresso, quer queiramos ou não. Questão 779. O homem tira de si a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Qual é a resposta? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Como eu falei agora há pouco, cada um de nós está num estágio diferente de evolução nesta encarnação. Alguns estão em degraus mais avançados da escada, outros estão em degraus inferiores da mesma escada. E o nosso contato social, ele serve para que ajudemos uns aos outros. Ou seja, quando nós encarnamos, pertencemos a diferentes grupos sociais, que foi família, escola, faculdade e trabalho. E o nosso contato com pessoas integrantes desses grupos, eles fazem com que troquemos ideias, valores, consciência. E essa troca de ideias, valores e consciência, eles contribuem para o progresso de um dos outros. Trocamos ideias, consciência, valores com nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos colegas de classe, de escola, com nossos colegas de trabalho, nosso chefe, nossos pares. Então, essa interação física faz com que a evolução também aconteça. E nós contribuímos para o próximo e o próximo contribui conosco. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. O que é que ele quer dizer com isso? O progresso moral, para que aconteça, ele necessita do progresso intelectual. O progresso intelectual, assim, é a alavanca que move o progresso moral. Questão 780A, ela complementa o raciocínio da questão anterior, onde pergunta-se: como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Bem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Ora, se eu atinjo um progresso, se eu estou em determinado nível do progresso intelectual, eu tenho uma determinada carga de consciência. E para que esse livre-arbítrio seja criado, é a inteligência que impulsiona o desenvolvimento do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio está ligado à inteligência humana. Então, a partir do momento em que nós evoluímos intelectualmente e evoluímos do ponto de vista moral também, nós temos uma visão mais clara de que caminho seguir. Nós tomamos decisões mais assertivas. A nossa margem de erro, ela se estreita, ela diminui. É diferente de um ente, de um ser ainda ignorante, que ainda desconhece a doutrina espírita, porque ele não tem a noção exata do que é certo e do que é errado. O que é que ele quer dizer com isso? Que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós, estudiosos da doutrina, erramos, nós seremos muito mais cobrados do que
pessoas leigas e ignorantes e que desconhecem a doutrina, caso eles praticam algum ato contrário ao bem, contrário à fé, contrário aos bons costumes. Então, para eles, para as pessoas que desconhecem a doutrina, a margem de erro ainda é muito larga. Já para nós, essa margem ela vai se estreitando, porque nós vamos adquirindo conhecimento. Se não fosse assim, Deus não seria justo. E a justiça está aí. Dá carga de responsabilidade maior a quem sabe mais. E a responsabilidade menor para quem menos sabe, para quem menos domina a doutrina, o conhecimento. E o que Kardec fala a respeito do progresso moral e da inteligência? Kardec fala o seguinte no Livro dos Espíritos, que o progresso moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Isto é, nos mundos primitivos, nos primórdios, a diferença entre o progresso intelectual e o progresso moral, ele é muito amplo, ele é gritante até. Quando evoluímos mundo a mundo, quando progredimos a partir do nosso conhecimento, a diferença entre o progresso intelectual e o progresso moral, ele vai se estreitando, ao ponto que, ao chegarmos nos mundos celestes ou divinos, o progresso moral ele se desenvolve ao ponto de se equilibrar com o progresso intelectual. E qual o maior obstáculo ao progresso? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Ele quer dizer o quê? Que o orgulho e o egoísmo são um grande obstáculo para que o homem coloque em prática o maior mandamento da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa e egoísta, menos propenso eu estarei para praticar a lei da caridade. Ao ponto que, com o passar dos dias, eu, conhecendo a doutrina e colocando em prática os seus preceitos, eu serei menos orgulhoso e menos egoísta e, consequentemente, eu passarei a praticar mais a caridade, como uma alavanca de evolução. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. O que é que a resposta quer dizer com isso? Que nós, seres humanos ainda ignorantes, não conhecemos a natureza na sua profundidade e nem as leis dela decorrentes e suas consequências para a humanidade. Ainda precisamos das leis particulares para que nós alcancemos a nossa evolução. Quando evoluirmos ao ponto de mundos felizes, não será mais necessário as leis naturais para que possamos as leis materiais para que possamos evoluir. E na questão 798, pergunta-se: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Certamente se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Ora, quando nós tivermos plenitude da natureza e das suas leis, o Espiritismo será um ponto de convergência entre os praticantes das mais diversas doutrinas e crenças filosóficas e religiosas. Será o esteio, será o ponto de encontro. Haverá uma unanimidade de todos em relação à importância da doutrina espírita para uma comunidade mais feliz, para um mundo mais fraterno. E o que diz a questão 799 do Livro dos Espíritos? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso?
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Bem, o que ele quer dizer com materialismo? Quanto mais apegados nós formos aos bens, às posses, às coisas que fazemos o usufruto única e exclusivamente dessa existência, mais atrelado estaremos a este mundo, mais atrelado estaremos a esta existência material. Consequentemente, mais distantes do progresso estaremos e também menor será a nossa contribuição para o progresso da humanidade. Nós devemos entender, internalizar e colocar em prática a quebra do materialismo. Nós devemos entender que nada neste mundo nos é dado em forma definitiva. Fazemos usufruto dos bens e das posses única e exclusivamente nesse mundo. E quando nós desencarnarmos, não levaremos nada do material. Ou seja, não será necessário para a nossa convivência no mundo espiritual do material. Assim agindo, nós damos uma contribuição para a nossa evolução e, consequentemente, para a evolução da humanidade. E o que trata da questão 801? Ela faz a seguinte pergunta: por que os espíritos não ensinaram desde os tempos o que nos ensina hoje? Por que o espiritismo ele não veio esclarecer a humanidade desde os primórdios? Porque ela não veio antes. Aí o Livro dos Espíritos responde: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Para quem estudou história, né, desde o começo da criação da humanidade, desde os primórdios até o final do século XVIII, nós vivíamos na Era das Trevas. Nessa era, o clero dominava todas as civilizações nos 4 cantos do planeta. E quem ousasse a discordar do clero e da Igreja Católica era lançado vivo às chamas, eram condenados à morte. Então, nós éramos forçados a ter uma mente limitada, a respeitar determinados dogmas. E quando foi o ponto de corte? Quando começou a evoluir a humanidade do ponto de vista científico, filosófico e religioso? Com o advento do Iluminismo. E no final do século XVIII para o começo do século XIX, a ciência começou a ganhar corpo, começou a evoluir de tal forma que se contrapôs às ideias da história, se contrapôs às ideias do clero, da religião. Então, a humanidade começou a expandir a sua consciência e, a partir daí, passou a aceitar doutrinas, filosofias vindas de outros lugares que não fossem a Igreja Católica. Então, a partir do século XVIII, com o Iluminismo, é que a humanidade começou a aceitar a doutrina espírita, que coincidiu com o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec decodifica o Espiritismo entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Como a gente pode ver, tudo no seu tempo. Se o Espiritismo viesse ainda no contexto da Idade Média, da Idade Antiga, antes do Iluminismo, não faria nenhum efeito. Por quê? Porque os homens da época não estariam aptos a receber, não estariam com a mente aberta para receber os conhecimentos trazidos pela doutrina. Então, tudo no seu tempo, cada coisa acontece no seu devido tempo. Era como se nós jogássemos pérolas aos porcos. Então, nada é por acaso. E o que ele quis dizer, em outras palavras, que a natureza não dá saltos. Né? Nada acontece por acaso, tudo vem no seu tempo. E para finalizar, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é:
um progresso lento é melhor do que nenhum progresso. O que é que ele quer dizer com isso? Que nós façamos um exame de consciência para a gente ver se nós queremos de fato progredir ou se nós estamos satisfeitos com o estado atual. Será que nessa zona de conforto que nós nos encontramos, nós estamos satisfeitos? Será que nós não temos mais a evoluir? Será que nós não podemos dar uma contribuição para nós mesmos e para a humanidade com a nossa evolução, com o nosso conhecimento, em colocando em prática o que a doutrina nos traz? Será que nós estamos satisfeitos com esse estágio atual? Será que não é hora de mudar, de estudar, de internalizar e de colocar em prática o que aprendemos ao longo de nossa vida? Bem, essa é a reflexão que eu vim deixar para todos vocês, para todos nós. É necessário uma viagem para dentro de nós mesmos, para o nosso interior, para que nós possamos enxergar com clareza onde estão nossos bloqueios, onde estão nossos medos, onde estão nossas asperezas, nossas limitações, para que possamos trabalhar em cima delas. Se nós queremos realmente nos melhorar, se nós queremos realmente evoluir e contribuir, assim, para o progresso do irmão que convive conosco. Bem, gente, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. A minha gratidão ao Ivan e a minha gratidão por vocês, por ter me acompanhado ao longo desse estudo. Muito obrigado, muita paz a todos.